Neste vídeo vamos ver como podemos resolver um problema que está modelado como um CSP. A gente pode resolver esse problema de uma maneira bem simples, embora bem ineficiente, considerando um algoritmo de busca padrão, como nós já vimos anteriormente, como busca em profundidade, busca em largura. Então a ideia seria você ter um estado inicial onde todas as variáveis aparecem sem um valor atribuído a elas. Uma ação vai corresponder a você pegar uma dessas variáveis e atribuir algum valor. O objetivo é que todas as variáveis com alguma atribuição satisfaçam todas as restrições do seu problema. Então, por exemplo, se eu fosse aplicar uma busca em profundidade, eu poderia fixar uma ordem de atribuição. Então, eu tenho lá uma certa quantidade de variáveis no meu domínio e vou fixar, por exemplo, primeiro eu vou atribuir o valor à variável A, depois à variável B, depois à variável C e assim por diante. Uma vez que eu atribuo os valores a cada uma das variáveis, eu posso verificar se alguma restrição está sendo violada. Eu posso fazer de duas maneiras esse processo. Eu posso atribuir valores que são permitidos, dados os valores já atribuídos às outras variáveis, ou posso verificar que as restrições são satisfeitas antes de expandir um próximo estado. Então, num caso aqui simples, onde eu tenho três variáveis, A, B e C, eu tenho o domínio dessas variáveis formadas por valor 1, 2, 3 e 4, tem essas restrições A menor que B, B menor que C. Então eu posso ter um nó inicial, resolvi começar pela variável B, atribuir a ela o valor 1, depois eu selecionei a variável A, atribuí a ela o valor 1 também, sei que 1 não pode ser menor que 1, então eu matei esse ramo aqui. Vou para o próximo, atribuo a A o valor 2, 2 não é menor que 1, matei esse ramo. E faço isso para todos esses caras, depois eu venho para cá, para B igual a 2, A igual a 1, C igual a 1. Para essas três restrições, por que esse nó é expandido? Porque A1 é menor que B2, logo essa restrição está satisfeita, eu vou então expandir esse nó para determinar o valor de C. Aqui 2 menor que 1, que é esse ramo para B e esse ramo para C, então eu não vou ter essa restrição satisfeita, morreu aqui. Então eu tenho as seguintes soluções: B igual a 2, A igual a 1, C igual a 3, B igual a 2, A igual a 1, C igual a 4, B igual a 3, C igual a 4, A igual a 1, B igual a 3, C igual a 4, A igual a 2. Uma outra maneira de fazer isso é fazendo o que a gente chama de verificação para frente. Então eu vou atribuir o valor a uma variável que ainda não tem nenhum valor atribuído a ela, considerando os valores que podem ser aplicados ali naquela variável. Então imagina que eu quero colorir um mapa formado por esses 5 países com 3 cores, verde, vermelho e azul. Então eu posso inicialmente pintar o país C com a cor verde. Com isso, eu impeço que os valores que fazem fronteira com C1 assumam essa cor. Então C2, C4 e C5 não podem receber a cor verde. Depois, o próximo país que eu vou pintar é C2, já que eu não posso pintá-lo de verde, eu vou pintar de vermelho. Com isso, eu bloqueio todos os países vizinhos a C2 que ainda não foram pintados de receberem a cor vermelha. C1 já tinha sido pintado como verde, então eu bloqueei C4, C3 e C5. Agora eu vou aplicar em C3, por exemplo, a cor azul. E aí, todo mundo que é vizinho a C3 que não foi pintado ainda, que é só C5, não pode usar essa cor. Note que quando chegar nesse ponto, eu já sei que eu não vou conseguir uma solução do problema se eu começar com C1 verde, C2 vermelho e C3 azul. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar um passo atrás para tentar uma outra alternativa. Como a última cor que eu tinha pintado foi C3 de azul, e eu ainda posso pintar C3 de verde, eu desconsidero essa possibilidade e vou pintar então C3 de verde. Nota que C3 verde afeta que C2 e C5 não podem receber essa cor verde.
mas eles já não podiam, porque eles também fazem fronteira com C1. Então, pintar C3 de verde não me prejudicou em nada. Aí agora, vou pintar C4, só posso pintar C4 de azul. Isso impede que outros países que fazem fronteira com C4, que ainda não foram pintados, recebam essa cor, mas C1 e C2 já haviam sido pintados de verde e vermelho, respectivamente, então não tem problema. E sobrou para C5 a cor azul que eu pinto, e aí eu tenho essa atribuição de cores. C1 e C3 ficam verde, C2 fica vermelho, C4 e C5 ficam azul. Eu posso ainda melhorar o meu processo de busca atribuindo uma heurística a essa busca que a gente fez não informada. Eu poderia fazer decisões mais inteligentes se eu tivesse alguma heurística para indicar, dado uma variável, qual a melhor cor que eu posso usar para pintar aquela variável. Ou uma alternativa é, eu tenho várias variáveis que ainda precisam ter o seu valor atribuído, e eu queria saber uma maneira inteligente de escolher qual dessas variáveis eu posso usar. Então, no primeiro caso que a gente tem, é como se eu tivesse C1 pintado de vermelho, C2 de verde, e agora eu quero saber qual é a melhor cor entre as cores disponíveis para C3 que eu posso pintar. Da mesma maneira, no segundo caso, eu pintei C1 de vermelho, C2 de verde, e ao invés de pintar as variáveis numa ordem pré-estabelecida, eu posso definir, olha, C1 e C2 foram definidos, das variáveis que restam, C3, 4 e 5, 6 nesse caso, qual a melhor dessas variáveis que eu posso escolher que vai me dar uma melhor opção nas futuras escolhas que eu fizer. Então pense como você definiria cada uma dessas heurísticas. E além disso, você pode compor essas heurísticas. Tá? Eu posso não só escolher a variável, como uma vez escolhida, determinar qual a melhor cor, compondo essas duas heurísticas para um problema só. Então nesse vídeo a gente viu como um problema de CSP pode ser resolvido usando uma busca tradicional, não informada e informada.